Meus irmãos, por gentileza, abra a sua Bíblia Sagrada no tema da nossa campanha, Amós, capítulo de número 7. Amós, capítulo de número 7. Eu vou ler do verso de número 1 até o verso de número 9. E após a leitura, por gentileza, não feche a sua Bíblia. Amém? Combinado? Então, Amós, capítulo de número 7, verso de número 1. Escrito está assim, igreja: Isto o Senhor Deus me mostrou em uma visão. Ele estava preparando uma grande nuvem de gafanhotos para destruir todas as plantações que havia crescido depois da primeira colheita, que servia de imposto para pagar o rei. Os gafanhotos devoravam tudo o que se podia ver e que era verde sobre a terra. Então eu disse: Senhor Deus, por misericórdia, perdoa o teu povo, não mande essa praga contra nós. Haverá, pois, Israel ser uma nação grande? Não, é uma nação pequena. Assim o Senhor então abandonou a ideia e não cumpriu a visão. Não vou fazer isto, ele me disse. Então o Senhor Deus me mostrou um grande incêndio que havia preparado para castigar os moradores de Israel. E o fogo tinha secado os rios e os mares, e devorava toda a terra. Vendo isso, eu disse: Senhor Deus, por favor, não faça isso. Se o Senhor se voltar contra Israel, que esperança haverá para Israel? Então também o Senhor abandonou esta ideia e respondeu: também não farei isso. Estava eu em pé, em uma terceira visão, e o Senhor me colocou ao lado de um muro construído, e com um prumo, verificou com um fio de prumo se o muro estava perfeito. Então o Senhor me perguntou: Amós, o que você está vendo? E eu respondi: um fio de prumo. E ele me disse: eu vou medir o meu povo com um prumo, e não vou mais adiar o meu castigo. Os altares e os templos dedicados aos ídolos serão destruídos, e eu destruirei a família real de Jeroboão por meio da guerra. Amém? Texto do profeta menor, livro de Amós. Eu sei que muitas pessoas não gostam de ler e estudar sobre os profetas menores. Eu sou apaixonado. Eles são 12 profetas chamados de profetas menores. Tu já se fez uma pergunta: por que profeta menor? Será que era de estatura baixinho que nem eu? Não. Então por que profeta menor? Porque o seu período de profetizar e o conteúdo da sua profecia é menor comparado àqueles que são chamados de profetas maiores, como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. É só por isso. Mas o peso da profecia deles é o mesmo peso da profecia de Isaías. Não muda e indefere de nada. Amós, para quem não sabe, ele era um camponês, um homem da roça, um homem do mato, boiadeiro, cuidava de gado e de ovelha, e também plantava sicômoros. Quem que sabe o que é sicômoro? Sicômoro é figo. Aquela figueira braba que Zaqueu subiu no Novo Testamento era um pé de sicômoro. Então nós estamos falando de um homem que era da roça, um homem que era do mato, um homem que era camponês. E segundo o que está registrado no próprio livro dele, ele morava em Tecoa. Tecoa é uma cidadezinha que existia a 16 quilômetros de Jerusalém, na época de Amós.
E ele teve o seu ofício profético, ele viveu e profetizou por volta de 750 a 760 antes de Jesus. E o mais curioso é que enquanto ele profetizava dos campos, Isaías profetizava na corte, no palácio. Ele era contemporâneo de Isaías. Ele é um profeta do Reino Sul, perto de Jerusalém. E no período em que ele profetizava em Jerusalém, Uzias governava. E Jeroboão II governava no norte, conhecido como Israel, Efraim, Siló ou Samaria. E eu preciso trazer essa introdução para você se localizar. Porque muitos cristãos não sabem. E por isso, às vezes, não conseguem interpretar de forma correta. Israel, na sua época de ouro, só por 3 reis foi governada por total. Depois ela se divide. O primeiro rei é Saul, ele governa 40 anos. O segundo rei é Davi, ele governa 40 anos. O terceiro rei é Salomão, ele governa mais 40 anos. Mas com a morte de Salomão, Roboão e Jeroboão I divide o reino. E por norte sobe Jeroboão I com 10 tribos. 10 tribos seguiu o rebelado, que foi embora para o norte, que a capital era Samaria. E 2 tribos, Judá e Benjamim, ficou no sul, Jerusalém. E Amós, ele levanta para profetizar contra o reino norte. É como se ele morasse em São Paulo e profetizasse contra o Nordeste. É mais ou menos isso que está acontecendo. E dentro do seu livro, que são 9 capítulos, eu gostaria de trazer um breve resumo. No capítulo 1, o tema principal é o juízo das nações vizinhas por conta da sua violência. É curioso que nos profetas menores e maiores, Deus levanta eles não para falar só sobre os problemas de casa. Eles também olham os problemas das casas vizinhas, dos países vizinhos. Então, se tu pensa que Deus está de olho só no seu povo, não, ele também olha o ímpio. E tem promessas de castigo e juízo também para o ímpio. Assim como o juízo de Deus começa pela sua casa, o que dirá dos ímpios? O juízo de Deus vem sobre a igreja, mas com misericórdia. Sobre o ímpio não vem com misericórdia, não. No capítulo 2, o tema principal é o juízo também sobre Judá. Parte maior da sua profecia é contra o reino norte, mas ele também vai falar de onde ele mora, de Judá. Também está errado, está em pecado. Por conta da idolatria e da injustiça e da opressão contra os pobres. Meus irmãos, o livro dos profetas menores é tão atual, é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, do que a notícia do jornal da Globo amanhã à noite. Eles trabalham de coisas periféricas do dia a dia que você fala assim, Deus se importa com isso. Lendo os profetas menores como Abacuque, como Amós, você vê que Deus estava preocupado até com o oferante que manipulava a balança para te vender 800 gramas de batata por 1 quilo. E Deus falava que ia julgar isso. Então, se Deus está de olho num homem que manipula a balança para te enrolar por 200 gramas, imagina que as coisas grandes. Aqui ele vai falar sobre o problema social. Os ricos estavam oprimindo os pobres, e Deus estava de olho, e Deus ia julgar. No capítulo de número 3, Israel, que é o povo escolhido, portanto, eles são mais responsáveis pelos seus pecados ainda. A quem muito é dado, muito é cobrado. Deus não terá por inocente aquele que conhece a palavra. O tempo da ignorância passou para nós. Para nós o peso e o jugo é maior. No capítulo 4, advertências que Deus traz sobre eles. O homem está profetizando e o povo está nem aí. Ele fica 10 anos profetizando, o povo não está nem aí. Eles ignoram a palavra de Deus. E aqui no capítulo 4 começa até chegar no 7, o juízo de Deus. E no capítulo 4, o profeta começa chamando as mulheres ricas de vaca. Está na sua Bíblia, depois você lê capítulo 4. Vacas de Bazã. Por conta de todos os enfeites, e estava muito cheinho, chama elas de vaca. Está no texto bíblico. E no capítulo 4 é curioso que tem um texto que é muito mal interpretado até hoje. Capítulo 4, verso número 12. Te prepara, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Aí as pessoas acham que isso daqui é bênção. Não!
O encontro que Deus vem aqui é juízo. Te prepara porque eu vou te pegar. Eu vou te massacrar, eu vou acabar com vocês. É isso que eu te preparo do texto. No capítulo 5, mais uma vez Deus chama eles ao arrependimento e eles rejeitam. Imagina 10 anos tu pregando em Monte Sião. Se arrependa, se arrepende, e o povo rejeita. E Deus está falando, Deus está falando. Veja o tamanho da longanimidade de Deus. Como ele é longânimo. No capítulo 6, Deus vai condenar o luxo e a falsa segurança. Porque enquanto Amós pregava, os líderes espirituais, sacerdotes, falsos profetas, ouve esse doido aí não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, vai ter juízo de Deus, nada não, vai prosperar, o negócio tá bombando, tá todo mundo bem. Nunca tivemos tão ricos. E Deus está de olho nesses mentirosos. Chegamos no capítulo de número 7, aonde ele tem 3 visões. É sobre isso que vamos trabalhar. A primeira visão que ele tem vai do verso 1 ao verso número 3. Ele vê uma grande invasão de gafanhotos vindo sobre toda a terra para devorar toda a erva. É muito curioso entender o contexto histórico e cultural da época do texto que você estuda. Porque para nós não faz muito sentido gafanhoto, lavoura, porque nós não somos agricultores. Vai falar isso com quem mora na roça. Que está lá, plantou uma plantação de milho, coisa mais linda, esperando para colher, e vem aquela enxame de gafanhoto e arrebenta com tudo. Acabou com a provisão dele. Acabou com a esperança dele, com a expectativa dele, com aquilo que ele tinha projetado, sobre aquilo que ele plantou. E Amós, quando ele vê isso vindo sobre a nação, entra algo poderoso no capítulo 7, que é muito curioso. O poder da oração. O poder da oração. O texto mostra que ele vai interceder, ele vai orar. Ele vai suplicar, Senhor, não faça isso. Tem misericórdia. Se o Senhor fizer isso, o que será de Israel? Não haverá esperança. Porque ele entende o poder desse Deus e o juízo que esse Deus traz contra o pecado. Que não há arrependimento. Meus irmãos, a humildade do profeta é um contraste com o orgulho do povo. Quando não há arrependimento no povo, Deus considera a intercessão de um único homem piedoso. A sua oração pode impedir o juízo de Deus, restaurar famílias, pessoas e mudar destinos. Olha o poder da oração. Entenda que ele está 10 anos profetizando e intercedendo pelo povo. E ele, um homem que era temente a Deus, um homem honesto, pedindo misericórdia para o Senhor para não destruir um povo pecador, um povo idólatra que tinha abandonado Deus e não queria saber de Deus. Quando eu estudava esse texto, eu me lembrei de algo maravilhoso, que ocorreu por volta de 1540, 1580. A rainha Mary, da Escócia, ela afirmou que tinha mais medo da oração de John Knox, um pastor, do que 10 mil homens do exército inimigo. Olha o poder da oração. Você tem noção que oração fez homens permanecer de pé e derrubar principados, potestades, governos, reinos, impérios? Homens, grupos, igrejas resistiram através do poder da oração. Uma ferramenta poderosa. E o conselho que nós temos bíblico é orai sem cessar. Orai sem cessar. E assim como o meu querido pastor Júlio aqui fez uma confissão hoje, eu quero fazer uma confissão também. Eu preciso pedir perdão para Deus. Porque eu não consigo orar mais 1% do que eu orava. Que vergonha. Como eu queria voltar até a vida de oração que eu já tive um dia, ou melhor ainda. E é como o Júlio falou que hoje, pastor Júlio, nós priorizamos várias coisas. E o essencial, o mais importante, nós procrastinamos, deixamos de lado e depois estou cansado, não dá mais tempo, acabou. Ou faz aquela oração furreca, obrigado Deus, eu te agradeço, amém. Quem aqui já dormiu orando? Meu Deus, dá vergonha. Quando eu vou estudar as cartas do apóstolo Paulo, eu me sinto o homem mais humilhado do mundo. Senhor, por que eu não consigo ser 5%, 1% do que esse homem foi? O homem pregava o evangelho, o homem orava,
fazer a obra de Deus. Mas eram homens que oravam. Homens que se humilhavam perante Deus, mas prevaleciam perante os imperadores e os reinos e os governos e os principados. E Amós está prostrado perante o Senhor pedindo misericórdia para Deus não destruir um povo ímpio, pecador. João Calvino, ele olha para esse texto e fala o seguinte: o coração pastoral do profeta aparece. Ele não ora apenas para aliviar o sofrimento, ele ora para que Deus trate o povo segundo a sua aliança. Amós se coloca como um advogado perante Deus. Ele parece que tomou ali a postura de um pastor que intercede pelo seu rebanho. Oh Deus, tem misericórdia desse povo. Senhor, tem compaixão desse povo, Senhor Deus, não massacra ele não. Não destrói esse povo não, Senhor Deus. Esse povo tem uma aliança com o Senhor. Meus irmãos, essa é a primeira visão que vai do 1 ao 3. Perceba comigo, olhando para a sua Bíblia, do verso 4 ao 6. Agora temos a segunda visão. A segunda visão de Amós. Espera aí que o meu texto sumiu. Deixa eu abrir aqui de novo. Volta para cá, rapaz. Na segunda visão de Amós, ele vê um incêndio gigantesco. E esse incêndio vem sobre a terra para destruir toda a terra. A ideia de um incêndio que vem para destruir toda a terra mostra claramente que agora o juízo de Deus, ele vem mais severo ainda. Ele vem com mais firmeza ainda, porque o fogo ele é avassalador. Ele vem para arrebentar, ele vem para acabar com tudo. E ele vê nessa visão do fogo que vem e seca rios e mares. Mais uma vez ele se coloca a interceder e a clamar pelo povo. Mais uma vez ele pede ao Senhor para que Deus não age da forma que Deus quer agir. E Deus poderia agir porque Deus está recobrando aquilo que está na sua lei. Se for obediente, as bênçãos virão sobre ti, mas se for desobediente, a maldição virá sobre ti. Deus está na sua legitimidade de agir da forma que Ele quer, porque Ele é Deus. Ele fala, Senhor, mas se o Senhor fizer isso, o que será de Israel? Que esperança haverá para nós? E mais uma vez, pela segunda vez, o texto diz que Deus torna atrás e não vai enviar esse fogo avassalador para exterminar o povo da terra de Israel. Tu percebe o poder da oração de um homem? Você percebe a autoridade que tem o servo de Deus quando tem intimidade com o Senhor para orar? Para interceder, para clamar? Mas, entenda, que o nosso Deus ele é longânimo, mais tardio em irar-se. Mas a ira de Deus também se acende. Lembre que ele está 10 anos profetizando. E Deus, com cada povo, tem uma forma de trabalhar. Aqui foi 10 anos que o homem está profetizando. Na época de Noé, ele pregou por 120 anos. 120 anos pregando. E o povo não se arrependeu. Aqui tem 10 que o homem está anunciando, e o povo não está nem aí. Quando chega no verso de número 7, Deus agora mostra um prumo para Amós. E que prumo que é esse? É aquele mesmo de pedreiro, que você já está acostumado. Que coloca ali para ver se a parede está reta. Quem aqui já viu que o pedreiro coloca lá e o negócio bate embaixo lá para ver se está retinho, se está perfeito. Para nivelar. Obrigado, minha irmã. É justamente o que Deus vai fazer. Mas o mais curioso é que Deus vai usar a sua régua de medir. Ele não vai julgar e medir conforme o querer e o desejo do homem. Ele não vai julgar e medir conforme os padrões do homem. É como se isso fosse uma parede, uma coluna espiritual. E Deus vai agora julgar a coluna, a parede espiritual do povo de Israel. E ele mede. Só que agora, quando ele mede essa parede, essa coluna que representa o povo de Israel, o texto é muito claro e incisivo que não haverá
misericórdia. Chegou o estopim. Não tem mais o que fazer. Olha aí pelo verso de número 9. Os altos serão destruídos. Eram altares que o povo levantava para adorar outros deuses, pseudos deuses. Era o povo da aliança, chamado descendente de Abraão, mas que se corrompiam com ídolos. Se corrompiam com cultos sincréticos e místicos. E eu te faço uma pergunta. Tu não tem visto isso hoje, não? O povo de Deus, o cristão moderno, trazendo para dentro do templo o sincretismo religioso, o pragmatismo religioso, que é o culto híbrido misturado, coisas que não estão no evangelho. Sincretismo, mistura. Aí tem gente que joga um kippah na cabeça, um dalit nas costas. E aí deixa o culto judaizado. Só o evangelho não basta mais. Aí comete o pragmatismo religioso. Só a pregação não vale de mais nada. Eu preciso do galho ungido, eu preciso da pedra consagrada, do sapato abençoado. Que aí a igreja lota, o caixa enche, e é isso que eu quero. Corrupção, heresia, desvio doutrinário. É isso que está acontecendo com esse povo. O povo que foi chamado, o povo que foi comprado por Deus, o povo da aliança, se corrompendo. E Deus está falando que vai destruir os altos, vai destruir os santuários. E a espada vai estar virada para o líder da nação, que era Jeroboão. Meus irmãos, um grande problema do povo de Deus talvez seja esse. Tu pode perceber o que eu vou falar? E me corrija se eu estiver errado. Muitas pessoas que permanecem no erro e Deus está avisando, Deus está falando e ela continua. Não está acontecendo nada, ninguém está sabendo, tudo está dando certo, está tudo bonitinho. Está acontecendo as coisas na minha vida. Aí a mente vai cauterizando. Bom, se eu estou no erro e está dando certo é porque Deus está aceitando o meu erro. Tem 10 anos que o homem está pregando e o povo não está nem aí, está prosperando. O povo está rico, está bonito. Você já viu essa pregação miserável e mentirosa, esse evangelho híbrido, maldito, a palha do engano que fala assim, ó, para você ser bem, um bom cristão, ter a bênção, tem que ser rico, tem que prosperar. Isso é pregado hoje, meu amigo. Não vai entender que eu estou pregando contra a prosperidade, que nem é isso, não. Deus, ele prospera sim, óbvio. Ele é o dono do ouro e da prata. Só que Jesus não morreu no madeiro para te fazer rico, não. Ele morreu no madeiro para te fazer um salvo. A prioridade dele não é que você seja rico, é que você seja um crente verdadeiro. O cristão deve viver com os pés na terra, mas coração, alma e mente nos céus. Ele nos chamou para fora desse mundo. Você pode ter uma vida confortável sim, mas ele não pode ser prioridade na sua vida, porque na onde tiver seu coração, aí está o seu tesouro. Meus irmãos, pessoas estão cometendo pecado sem arrependimento. E como nada acontece, acha que Deus está a par da situação, Deus está tranquilo. Até que chega o juízo. Esse tempo que não vem à tona, esse tempo que não vem o escândalo, é o tempo que Deus está dando para a pessoa se arrepender, se humilhar e abandonar. Mas aí a maioria das pessoas pensa que está tudo tranquilo e continua vivendo a sua vida. Até que Deus tem que impetrar o seu juízo. Você percebe esses casos de homens e mulheres famosas no meio evangélico, que vem à tona, sei que lá, adultério, roubo e tudo essas coisas? Meu irmão, quando isso vem à tona, porque já está, está há muito tempo. Você acha que é vantagem para o evangelho Deus permitir que isso venha à tona? Quem que fica escandalizado? A igreja. É o que está acontecendo aqui. Deus está mais de 10 anos. Para! Abandona! Deixa isso para lá. Deus está avisando o povo, está nem aí. Não, está tudo tranquilo, está tudo dando certo, então vamos continuar. Mas Deus está chamando arrependimento, Deus está chamando arrependimento, Deus está chamando arrependimento e o povo está procrastinando, o povo não quer ouvir, o povo endurece o coração, o povo não quer saber de arrependimento. E Deus tem que trazer o seu juízo. Eu estudando esse texto, eu me lembrei de Apocalipse capítulo 2, do verso 12 ao 17. Quando Jesus Cristo fala com a igreja de Pérgamo.
que estava indo para o mesmo caminho, idolatria, abandonou o Senhor, se corrompendo com deuses pagãos, promiscuidade, tudo que não deve. Mas aí Cristo fala: arrependa-te e torne a mim, porque senão eu terei um encontro com vocês. Aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Jesus sempre está nos chamando ao arrependimento. Mas ele é como um pai zeloso, ele é pai zeloso, que quando ele fala com o filho, ele orienta o filho, ele posiciona o filho não obedece, o castigo tem que vir. E esse castigo, na maioria das vezes, porque tem vezes que é para matar, quando a pessoa abandonou, mas na maioria das vezes é para corrigir. É para Deus tratar o nosso coração. E muitas pessoas às vezes se perguntam bem assim, ó: o porquê que o cristão sofre tanto? Por que o cristão passa por tantas provações? Por quê? Se eu sirvo a Deus, um Deus vivo, um Deus maravilhoso, por que eu sofro tanto? Tem pelo menos 2 explicações das provações na vida do cristão. A primeira, muito provavelmente Deus está provando a sua fé, assim como ele fez com Jó. E aí você não sabe. E a segunda possibilidade é que Deus está tratando pecados ocultos, escondidos, que precisam ser abandonados. Na maioria das vezes, como não sabemos, porque às vezes cometemos pecados de forma até inconsciente, você nem percebe que tu está errando demais, quando Deus te mostra algo que está ali que não é para estar ali. Então, se eu não sei, se tu não sabe o porquê da provação, é pedir perdão, se dobrar e falar: Senhor, me leva no seu caminho. É se render, é não tomar a postura do povo de Israel. Meus irmãos, Amós falou por 10 anos, abandona. Chegou um ponto que ninguém queria abandonar. Deus falou: chega, agora eu vou trazer o juízo. 28 anos depois da profecia de Amós, muitos que ouviu estavam vivos, muitos que eram crianças já eram homens, estavam lá. Quando Sargão, o rei da Assíria, invadiu o reino norte em 722 a.C. e arrebentou com tudo. As mulheres se tornavam escravas sexuais, os homens se tornaram escravos, os que não morreram, e os filhos também se tornaram escravos e foram transportados para a Síria. A terra ficou desolada, arrebentada, e se cumpriu a profecia do profeta, porque o povo não abandonou o seu pecado. O povo não voltou-se ao Senhor. Mas nós temos diariamente a oportunidade, ainda mais agora vivendo no tempo da graça, de abandonar nossos erros, abandonar nossos pecados e se tornar ao Senhor e receber a sua graça, o seu perdão e a sua misericórdia. E estar com uma parede reta no prumo perante Deus. Nós temos essa oportunidade hoje, agora, de ter um concerto com o Senhor, de restabelecer a aliança e viver aquilo que manda o Evangelho e viver a vontade de Deus. Nós somos chamados a isso diariamente. Nosso horário já foi, mas eu quero te falar algo muito importante. O livro de Amós, ele mostra um povo que vive seguro em sua própria religiosidade. Olha o problema da igreja atual. Nós somos muito religiosos. O pastor falou no começo do culto, teve congresso, lotou a igreja. Cabia ninguém. Aí os demais cultos não tem ninguém. E infelizmente a maioria dos cristãos modernos são os crentes domingueiros. Ou eu estou errado? O melhor culto da igreja, todo culto é melhor, né? Mas estou falando modo de falar. O culto de ensino. Quem que vem? Pedro, Tiago é melhor. Você sentar para aprender a palavra de Deus é maravilhoso. Dar glória, aleluia, é bênção. Eu gosto também, mas aprender Bíblia, meu irmão, é extraordinário. O livro de Amós mostra que eles viviam seguros na sua religiosidade. Eu faço todos os rituais. O pastor falou sobre isso aqui hoje. Minha vida de ritual tá boa, tá, mas e a vida com Deus? Como que está o secreto com Deus? No livro de Joel, capítulo 2, que é profeta menor,
Deus usa a boca do profeta para falar bem assim, ó. Para de rasgar as vestes. Eu quero que vocês rasguem o coração. E me busca com choro e com pranto e com arrependimento. Aí a maioria desse texto não entende nada. Como assim para de rasgar as vestes? Mas vocês que estão aqui, a maioria viu ou assistiu alguma novela da Bíblia. Quando um judeu queria mostrar publicamente que ele estava se humilhando, arrependido, contrito perante Deus, o que ele fazia? Rasgava a túnica e jogava a terra na cabeça. Aí todo mundo olhava, olha lá, olha. O irmão está se humilhando perante Deus, o irmão está se quebrantando perante Deus. Só que aí Deus que enxerga o coração, vê que é só religiosidade e fala o seguinte, para com isso. Você não está me enganando não, você está enganando todo mundo, eu não. É para você rasgar o coração, me buscar de verdade, com choro, com arrependimento. Mas o coração distante de Deus, mesmo alertados, eles se recusaram a se arrepender e continuaram na injustiça e no pecado. Como resultado, experimentaram amargamente o juízo que tentaram ignorar. Amós nos lembra que Deus sempre avisa antes de agir. Mas quem não ouve a sua voz, acaba colhendo as consequências. É um chamado para voltar, enquanto ainda tem tempo. Quem não ouve a voz do Senhor, arrependa-te e continua. Meu irmão, é ladeira abaixo. E a batida vai ser grande. Então é mais fácil nós ouvirmos a voz do Senhor e se arrepender e pedir graça para o Senhor Jesus, para que através do Espírito Santo que vive e opera em nós, possamos estar no prumo da vontade de Deus, cumprindo a sua vontade, os seus desígnios, para a glória do nome de Cristo Jesus. Foi cantado aqui sobre o arrebatamento da igreja, o sermão escasso dos púlpitos, não pregados mais, que Jesus vai voltar para nos buscar. Essa é a maior verdade do Evangelho. Só que ele volta para buscar um povo arrependido dos seus pecados. Um povo que está no prumo. Pastor Júlio falou, se não tiver vai ficar. A nossa oração hoje deve ser, Senhor, me coloca no prumo. Me coloca na régua. Eu amei o tema que o pastor Júlio me deu, ele sabe que eu amo esse tipo de sermão. Porque, meus irmãos, tu sair de um culto, e se no seu coração não for gerado a vontade de mudar e melhorar, algo está errado com a pregação. Algo está fora da Bíblia. Porque está escrito que a profecia vem para exortar, edificar e consolar. E a maior profecia do culto à noite é a pregação. Se a pregação não te exorta, não te edifica, não te consola, está errada, não é bíblica. E Deus está nos exortando, é para estar no prumo. Deus está nos edificando, porque Ele tem perdão, e Deus está nos consolando. Ele volta para buscar um povo que recebeu o perdão e está no prumo. Que Deus nos dê graça e tenha misericórdia para que possamos viver uma vida reta na presença do Senhor. Que Deus nos ajude. Porque eu sou igualzinho a você, eu sei que não é fácil. Hoje estou te copiando bastante aqui, você falou, vou falar de novo. Se alguém falou que ser crente é fácil, é mentira. A maior mentira que te contaram, ser crente não é fácil. Qual é a proposta do Evangelho? Negue-se a si mesmo e tome a tua cruz. É você negar os seus desejos, as suas vontades, as suas paixões. Isso é fácil? É nada, irmão. Veja o apóstolo Paulo e os romanos, a briga dele. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu estou sempre fazendo. E quando eu menos percebo, eu vejo essa lei operando em mim. Homem miserável que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Muitos estudiosos falam que nesse texto Paulo está fazendo a comparação com a prática de um grupo pirata chamado etruscos. Sabe o que esses etruscos faziam? Quando eles capturavam alguém que era assassino, alguém que acabou de matar alguém, eles pegavam o assassino e amarravam com o corpo do morto. E esse homem que matou o outro ficava amarrado com o morto até esse homem vivo morrer pelo corpo do outro morto. É como se Paulo falasse, tem um morto aqui dentro, um Adão. Está morto, mas está tentando me levar também.
Quem vai me livrar disso? Quem vai tirar isso dentro de mim? Você não tem essa briga com você, não? É claro que você tem. Quantas vezes você não quis tacar a mão dentro da sua garganta e tirar esse Adão daí e chutar para bem longe? Arrancar essa erva de dentro de você que fica te jogando para um lado, e você querendo ficar do outro, e você querendo ficar bem, e o negócio te puxa para lá, para cá. Essa briga constante que nós vivemos. E se estamos aqui é sinal de glória, porque Deus tem nos dado graça. Meus irmãos, o caminho do arrependimento é o caminho menos doloroso. É o caminho da restauração. É o caminho que vem o bálsamo. E hoje Deus está nos conduzindo para o arrependimento genuíno. E quem não precisa se arrepender, eu preciso. Eu faço das palavras de Paulo as minhas. Eu sou o mais miserável pecador. Eu preciso de arrependimento todo dia. Todo dia eu sou réu, eu confesso. Eu dou meu joelho e falo, Senhor, eu pequei de novo, me ajuda. Tem misericórdia de mim. Ah, se não for a sua graça, a sua misericórdia, a terra já tinha me engolido. Me ajuda, Senhor. Eu conheço tua luta, tu conhece a minha, Deus conhece a nossa luta. É só Ele para ter misericórdia. Eu quero que tu se coloque de pé em nome de Jesus, que eu quero orar com você. Eu quero orar por você e junto com vocês. Meus irmãos, curve a sua cabeça. Pai, meu Deus e meu Senhor, nós se dobramos perante a Tua glória, a Tua majestade, Deus, e nos rendemos à Tua vontade. E te pedimos, Deus, nos perdoa, nos conduz ao caminho do arrependimento, nos coloca no prumo, na régua, no caminho que devemos andar e trilhar, Senhor Deus, da Tua presença. Nós confessamos que somos miseráveis, falhos e pecadores e devedores. Oh Deus, nos ajuda, Senhor. Como nós somos falhos, Deus, nos ajuda. Nós queremos ser melhor cristãos, Senhor Deus. E na maioria das vezes que nós pedimos perdão por falhas, Senhor Deus, e voltamos a cometê-las de novo, o Senhor sabe que a intenção não foi mentirosa, o que nos faltou foi poder do Espírito Santo para não cometer de novo. Por isso te pedimos, Deus, nos dá o poder do Espírito para falarmos, Deus, não vou fazer de novo, e não fazemos de novo, Senhor. Nos dá o poder do Espírito Santo, Deus. O Senhor sabe que o coração dos seus servos, das suas filhas, Deus, é sincero quando nós falamos que não queremos errar de novo. Mas nos falta poder, Senhor Deus. Que o Santo Espírito venha com poder sobre as nossas vidas. E traga para as nossas vidas o domínio próprio, Deus, que possamos, Senhor Deus, honrar o Teu nome, honrar o Evangelho, glorificar o nome de Cristo Jesus, Pai, em o nome de Jesus, Pai, nos perdoe dos nossos erros, Pai, em nome de Jesus, levanta o caído, dá força ao abatido, sustenta aquele que está de pé, Deus, nos coloca, Senhor Deus, no caminho certo, rumo a Nova Jerusalém, para a glória do nome de Cristo Jesus, e em o nome de Jesus Cristo eu te peço, Deus, em o nome de Jesus, que todas as bênçãos que o Senhor nos alcançou, nos garantiu, profetizou, declarou, predestinou, nos laços da cruz do Calvário, permaneça sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, sobre a vida desse casamento, dessa família, dessa igreja, desse corpo de obreiros. Pai, em nome de Jesus, que todas as bênçãos permaneçam sobre esta igreja, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, amém, amém. E graças a Deus. Aplauda, Senhor Jesus, porque Ele merece. Teu microfone foi embora. Voltou. Meus irmãos, bendito seja o nome do Senhor, que nos preparou esse culto, para nos prensar, para sermos melhores cristãos, melhores pais, filhos, maridos, mulheres, namorados, namoradas, servos do Senhor. Eu torno muito feliz para minha casa, para o meu lar, para minha família, se você guardar todas essas verdades no seu coração. Essa será a minha oração, para que o Espírito Santo aplique elas no nosso coração. Amém? Obrigado pelo convite, obrigado pelo tema, amei. Meus irmãos, foi um privilégio estar com vocês, em outra oportunidade será um novo prazer, um novo privilégio. Pastores, muito obrigado por tudo, Deus abençoe demais. Eu só tenho um pedido. Posso fazer? Toda vez que você dobrar o seu joelho para orar, não se esqueça de orar pela minha vida e pela minha família.
para que Deus continue me dando graça, continue tendo misericórdia de mim, para que eu possa continuar fazendo o que eu mais amo na terra dos homens, que é pregar o Evangelho de Cristo. Posso contar com a sua oração? Também estarei orando por vocês. Deus abençoe em nome de Jesus.